Olá, começo agora aqui pela Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação, o programa Em Comum. No programa de hoje, a gente recebe o Dr. Luiz Eduardo Werneck. Também fomos até o TRE para ver os preparativos para as eleições gerais 2022. Tudo isso no programa Em Comum, que começa agora. Até daqui a pouco. Investir na educação é prioridade para a Prefeitura. Em menos de 2 anos, mais de 200 escolas foram reformadas e revitalizadas, recebendo manutenções, restauração de telhados, ampliações de espaços, além da recuperação de pátios, refeitórios e quadras. São mais de 100 mil alunos beneficiados, com uma estrutura de qualidade. Isso é compromisso. É a Prefeitura escrevendo uma nova página na educação municipal. Prefeitura de Manaus. Recebo agora o secretário de Trabalho e Empreendedorismo do Governo do Estado, o André Mota, e a gente vai bater um papo em relação a todo esse crescimento nessa área de atuação dele. A gente soube, André, obrigado pela sua presença aqui, secretário, e que o artesanato tem crescido cada vez mais. Eu acho que o interesse pelos nossos artesãos no mundo mostram a qualidade de todo o trabalho que a sua secretaria tem feito, que o governo tem feito, enfim, todos os envolvidos têm feito para que nós tenhamos lugar no mercado internacional, inclusive com a venda das nossas peças. E realmente, o governo do estado tem um trabalho muito forte voltado ao artesanato, né? Esse ano tem vindo destaque nacional e internacional. Parentes, como você falou, você esteve lá e viu como foi aquela loucura, o maior festival de todos os tempos. Também não poderia deixar passar a maior feira do artesanato de todos os tempos, que gerou R$530 mil de arrecadação direta para os artesãos. E nós fizemos questão de estar ali naquela feira de artesanato apenas artistas locais e no máximo ali de Barreirinha. Então a economia foi gerada diretamente para o naquela município. Região, né? Isso, que foi muito importante também. Secretário, a grande preocupação foi a Covid, né, que nós tivemos no mundo inteiro. Então houve uma queda da oferta de empregos no mundo inteiro. Nós tivemos muitas demissões em todas as áreas. Os restaurantes e bares foram praticamente os mais afetados, né? Como é que está a situação agora do Cine? A oferta aumentou? O que o Cine faz? E, aliás, eu queria que você explicasse qual é a atividade do Cine, porque às vezes a gente pensa que apenas é só uma sigla, mas o Cine tem ajudado muitas famílias a sobreviverem, a terem um local para trabalhar, uma oportunidade no mercado de trabalho, um mercado de trabalho que afunilou com a Covid. Certo. Exatamente, Júlio. A gente teve que se atualizar, o Covid fez a gente se atualizar em algumas áreas, né? Inclusive as filas que existiam no Cine Amazonas, elas diminuíram pelo fato de a gente trabalhar hoje em dia com o Portal do Trabalhador também. Então o cidadão ele pode enviar o seu currículo diretamente para o Portal do Trabalhador sem precisar se deslocar, né? E futuramente vai ser avançando cada vez mais, porque a minha ideia é descentralizar os serviços chegarem até a comunidade. Às vezes a pessoa desempregada, você sabe que ela não consegue nem ter uma passagem do ônibus para chegar até o Cine. Com certeza, de alimentação, a passagem de ônibus, exato, né? Comprar uma água, porque com calor forte então, que faz. Então a gente tem um projeto também do ônibus itinerante que vai ser colocado, já está no papel, já está se desenhando, para que a gente leve os serviços da secretaria até as comunidades, para que o cidadão ele não precise se deslocar diretamente aqui, aqueles que não têm condições, né? Mas voltando ao mercado, à atualização, realmente nós tivemos um prejuízo muito grande, indústrias fechadas, pessoas desempregadas e acumulando, cada vez mais acumulando. Agora nós estamos com reaquecimento do mercado. Qual foi o setor que mais foi reaquecido, vamos dizer assim? O setor do comércio ele sempre tem uma procura muito grande, né? Agora as indústrias estão voltando a atingir, o polo industrial está voltando a contratar. O que a gente precisa salientar, e eu sempre fortaleço isso para as pessoas que vão procurar o Cine, é a qualificação, Júlio. No meu primeiro mês da secretaria, eu fiquei quase um mês inteiro para conseguir completar uma vaga de alpinista que uma empresa precisava contratar e a gente não tinha contratação aqui no estado. No estado, né? Não tinha mão de obra especializada para isso. O que eu fiz? Junto com a minha equipe de trabalho, a gente, que é uma equipe de intermediação de mão de obra, a gente fez uma
um levantamento de dados sobre as vagas que estão abertas no nosso estado e sobre a quantidade de pessoas que estão desempregadas. Hoje a gente consegue fazer um filtro e gerar aqueles cursos de qualificação, seja uma parceria com o CETAM ou com os órgãos do Sistema S, mas que a gente possa gerar uma qualificação para o nosso empregado para que ele possa se adequar ao novo mercado de trabalho. Hoje nós estamos finalizando diversos cursos esse mês de qualificação e essas pessoas já estão conseguindo seu emprego, já estão conseguindo se voltar ao mercado de trabalho. É um trabalho cansativo, mas é um trabalho que dá resultado. Você conseguir colocar na cabeça da população que a gente precisa se qualificar para poder preencher essas vagas. Então o mercado está reaquecido, você que precisa estar desempregado, procure o Cine Amazonas. Se você ainda não conseguiu se encaixar, a gente vai lhe qualificar, lhe colocar numa situação que vai gerar um emprego para você, e esse é o nosso trabalho. Não só te intermediar, te colocar no mercado de trabalho, mas também a parte de seguro-desemprego. Você que não está conseguindo acessar o site do INSS, a gente tem um profissional específico para atuar no seguro-desemprego. Carteira digital também, que é obrigatória hoje em dia desde 2019. Se você não está conseguindo atualizar, não está conseguindo cadastrar, nós temos uma equipe preparada para lhe auxiliar. Para a construção do teu currículo, você que tem dificuldade, nós temos pessoas especializadas para fazer essa construção do currículo. Muitas pessoas não conseguem, inclusive, elaborar seu currículo porque não sabe nem por onde ir. Exato. E muitas pessoas às vezes não têm acesso à internet porque não tem dinheiro, né, para pagar uma internet, né? O Cine, a secretaria auxilia isso também, na elaboração do currículo. A secretaria ela tá lá para te auxiliar na estruturação do currículo, para imprimir o seu currículo. Se você tiver dificuldade, a gente faz essa impressão por meio da internet mesmo, a pessoa por meio da internet, a pessoa pode entrar em contato com a secretaria. Nós também temos atendimento para pessoas portadoras de necessidades especiais, atendimento em Libras, que a gente começou a ter acesso, para que esse acesso ele seja realmente para todos. A gente não pode seletivizar, né, esse acesso. E são várias ofertas de emprego, né? Eu acho que o setor de bares e restaurantes voltou a ser turbinado, né, que a gente vê, e a grande procura agora por garçons, por garçonetes especializados tem sido bastante interessante, né? Vamos dizer assim, né? Exatamente. Quais são as áreas que as pessoas mais procuram e que às vezes não têm qualificação em Manaus? As pessoas não são qualificadas em Manaus. Existe uma dificuldade muito grande para as áreas que precisam de cursos de NR, que são o que o distrito precisa. Né? Os NRs são vários números. O que são GNRs? São cursos de uma especialidade característica de uma atividade. Por exemplo, frentista. Frentista ele precisa de um curso especialista para você atuar com combustível, com material inflamante. Então eles exigem que o trabalhador tenha esse curso de NR. O Cine está ofertando esse curso de NR. Nós temos expectativa de abertura de mais de 8 postos no nosso estado ainda esse mês. Eu recebi uma ligação de um grande empresário que falou: você tem mão de obra qualificada? Eu falei: eu não tenho, mas eu vou ofertar o curso de NR. Olha, 8 postos de combustível. Para que as pessoas possam realmente estar preparadas para quando chegar as grandes empresas, eles já terem o curso para estar trabalhando. Então, se a pessoa conseguir investir em si mesmo, né, conseguir investir na sua qualificação, ela pode fazer isso. Senão ela procura a secretaria, que a secretaria evidentemente vai auxiliá-lo, vai ajudá-lo, vai indicar de que forma ele pode se qualificar para entrar nesse mercado de trabalho, porque empregos não faltam, e a gente espera que com o seu know-how, com todo o seu conhecimento, juntamente a sua equipe, consiga ofertar cada vez mais empregos, porque é isso que as pessoas querem, dignidade, né? Querem oportunidade de trabalhar, né? Ter dignidade para manter suas famílias, para se manter, enfim. A gente vê hoje em dia muitos pais solteiros, né? Eu antigamente via muitas mães solteiras, mas hoje em dia tem muitos pais solteiros que mantêm seus filhos sozinhos, né? Cuidam dos seus filhos sozinhos, né? Daqui a pouco a gente vai ter que também ter essa oferta de creches cada vez mais, e para que pais e mães consigam trabalhar, e a gente quer isso mesmo. E agradeço a sua presença aqui. Eu quero deixar o contato do Cine aqui da Secretaria, o portal, a informação do Cine da Secretaria, para que as pessoas que estão em casa nos assistindo e ainda estão desesperadas à procura de emprego, se qualifiquem, busquem a qualificação e tenham esperança, porque a esperança é que aquece nossos corações e mantém os nossos sonhos para o futuro, né? Mantém sempre acesa essa chama
dos nossos sonhos da esperança. E o secretário André Mota tem feito isso muito bem junto ao governo do estado. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Vou deixar as informações do Cine aqui no nosso vídeo. Muito obrigado, Júlio. Obrigado a todos que estão assistindo. Eu estou à disposição. Como eu costumo falar para as pessoas, eu estou aqui para honrar o meu salário, honrar o pagamento de impostos que são de onde vem o meu salário. Então eu estou aqui para atender e realmente para atender bem a população amazonense. E a gente quer isso, né? Que a população tenha dignidade. Vamos torcer para que novas frentes de emprego sejam abertas, novas oportunidades de emprego sejam abertas. E procure o Cine, que está lá por meio da internet. Vamos deixar aqui, vamos repetir aqui. Informação, tem o portal e você entra em contato, faz seu currículo, enfim, elabora o seu currículo. Tem essa ajuda, esse auxílio para muito atendimento, muitas demandas que às vezes a gente não sabe nem como equacionar, resolver. Obrigado, secretário. Daqui a pouco retorno com mais em comum aqui pela Inova. Até daqui a pouco. Investir na educação é prioridade para a Prefeitura. Em menos de 2 anos, mais de 200 escolas foram reformadas e revitalizadas, recebendo manutenções, restauração de telhados, ampliações de espaços, além da recuperação de pátios, refeitórios e quadras. São mais de 100 mil alunos beneficiados, com uma estrutura de qualidade. Isso é compromisso. É a Prefeitura escrevendo uma nova página na educação municipal. Prefeitura de Manaus. Retornando com o programa em comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação, aqui sábado, e hoje recebendo a escritora Jaíse Frasch, que trouxe até nós um conteúdo muito interessante, que é o Ecofeminismo na Amazônia, um livro que ela lançou na quarta-feira passada e fala sobre algumas questões relacionadas à mulher. Eu sempre digo que a mulher não é empoderada, a mulher já nasceu com poder. A mulher pode ser o que ela quiser. Ela pode ser juíza, pode ser advogada, pode ser defensora, pode ser mãe, pode ser atriz. A mulher é inspiradora. Nós nascemos de mulheres, nós viemos de uma mulher. Nós sabemos que a vida começa a partir de uma mulher. Então nós temos que ter essa consciência de respeito pela mulher, pelo poder que a mulher tem como mulher. Eu sempre gosto de frisar isso muito. E, Jaíse, eu fico muito feliz em saber que essa sua pesquisa demorou 2 anos e você apresentou isso em um livro que serve como para próximas gerações, né, para que as próximas gerações pesquisem esse trabalho, e você mergulhou no passado. Você foi até o século XX e chegou ao século XXI. E por meio de conversas, de rodas de conversa, descobriu que nada mudou muito, apesar de todas as campanhas contra o feminicídio, contra a agressão à mulher, contra tudo. Inclusive, nós estamos no agosto de Lais, né? Maria da Penha faz aniversário e é uma lei bastante importante para o Brasil. Obrigado pela presença aqui conosco. Eu queria inicialmente agradecer do fundo do coração a oportunidade de estar aqui hoje. Imagina, você é bem-vinda, bonita, inteligente e trouxe um trabalho fantástico aqui de pesquisa. Esse espaço é muito importante, principalmente para concretizar os objetivos do trabalho, pois só é possível combater um problema, combater desigualdades, quando nós apresentamos o problema, quando nós abrimos espaço para falar sobre a realidade, sobre aspectos, problemas que ocorrem no cotidiano social. Agora são problemas que passaram anos e anos e anos, e por mais que a gente realize campanhas de conscientização contra a discriminação em relação à mulher, a situação continua a mesma. Parece que o Brasil nada mudou, né? E a gente ia ver, inclusive, campanhas na TV de mostram agressão, porque ela usa uma roupa curta, porque ela usou um short, porque ela usa um decote, porque ela saiu sem o marido, porque ela saiu sem o namorado, porque ela estava na boate sozinha, porque ela estava no bar sentado. Parece que a mulher é sempre alvo desse tipo de situação altamente agressiva. Eu considero altamente agressiva. O estupro, para mim, é o maior crime contra a mulher. Com certeza. Todas essas agressões, elas são um retrato daquilo que aconteceu na história. Então, a história do Brasil, ela foi marcada pela escravidão.
escravidão de negros, escravidão de povos indígenas. E tudo isso que aconteceu na nossa história reflete na realidade atual. Então, a mulher, tendo sido vista como objeto por muitos e muitos anos durante o período da escravidão, fez com que existisse hoje essa cultura do estupro, por exemplo. E existe também uma herança do machismo de sempre diminuir aquilo que a mulher fala. Exatamente isso que o senhor acabou de falar. Colocando ela numa posição inferior, tentando diminuir aquilo que a mulher fala. Então é muito importante, em relação ao livro, deixar destacado que não é uma história sobre mim. Eu não sou a protagonista desse livro. Quem é a protagonista dessa história são as mulheres da comunidade. Mulheres. Exatamente. Então, e essa comunidade de São Francisco fica no Careiro da Várzea. Exatamente. Essa comunidade de São Francisco fica no Careiro da Várzea. São mulheres que se dispuseram... Pobres, praticamente todas, né? Sim. E uma coisa muito importante também é que eu fui até lá e percebi que a escola ela é formada por professoras mulheres. Então, o papel dessas mulheres nessa comunidade... Como educadoras, exatamente. Né? E elas se dispuseram a falar sobre sua realidade, sobre seus problemas, sobre seus medos, suas angústias, suas vitórias, seus sonhos realizados, e tudo isso está aqui com a autorização delas, registrado nesse livro. E alguns sonhos não foram interrompidos, né, por questões machistas, né, porque achavam, numa época, que a mulher só podia ser normalista, ela só podia ser professora, né? Mesmo ela sendo educadora, a mulher não podia assumir um papel como advogada, como juíza, como, sei lá, são tantas profissões. Até existem mulheres hoje que trabalham em postos de gasolina, né? E algumas pessoas ainda veem com um certo receio a mulher que trabalha no posto de gasolina. E nessa comunidade você deve ter se deparado com situações assim graves, né, em relação, inclusive, à sexualidade, né? Sim, a temática da sexualidade foi abordada também na comunidade, na roda de conversa, de uma forma respeitosa, então respeitando o lugar de fala dessas mulheres, as mulheres como protagonistas da sua própria história. Então eu não posso falar por elas é que devem falar. E essa questão da mulher estar num local de poder, de protagonismo, é muito importante para garantir o Estado democrático de direito para essas mulheres. Então, eu gosto muito de literatura e tem um autor chamado Agamben que fala sobre estado de exceção permanente. Para esse autor, alguns grupos minoritários, eles vivem em um constante estado de exceção. Então, a sua realidade ela é marcada por violações de direitos. Isso pode ser visto com muita clareza, por exemplo, nas favelas. Isso pode ser visto no sistema carcerário brasileiro, que é marcado por essas violações de direitos. E quando nós analisamos essa situação de um ponto de vista onde existem diversas vulnerabilidades no mesmo contexto, como, por exemplo, mulheres no sistema carcerário, ou mulheres de uma comunidade tradicional, mulheres negras numa favela, existe nesse contexto uma hipervulnerabilidade que merece atenção. Mulheres índias, né? Mulheres descendentes de indígenas, pertencem a tribos indígenas, tudo isso faz com que a gente pare para pensar como a situação do Brasil continua a mesma, né? E nessa comunidade de São Francisco, quais são os principais problemas identificados entre essas mulheres? O principal problema identificado nessas mulheres é justamente o reconhecimento e a sua visibilidade. Existe, na história do Brasil, uma cultura de invisibilização. Então, para que esses grupos que são marcados por algum tipo de fragilidade ou vulnerabilidade, violações de direitos, para que seja perpetuada essa violação, é preciso que ela seja invisibilizada. Então, o que se verifica nessa comunidade, o que se verifica em todos esses grupos também que pertencem a esse estado de exceção permanente, é essa invisibilização da sua luta, da sua realidade, dos seus problemas. E justamente esse local onde eu estou aqui hoje mostrando e falando sobre é um passo muito grande, algo muito importante na luta para que seja concretizado os direitos fundamentais. Então nós estamos no século XXI e ainda existem pessoas que vivem em situação de sofrimento, situação de dor, situação onde não existe acesso a direitos fundamentais como, por exemplo, a saúde, o respeito à sua cultura, à sua história, seus valores e às vezes, muitas vezes até o próprio direito à vida, que foi algo que ficou ainda mais acentuado durante a pandemia.
foi um momento, um contexto histórico onde as desigualdades sociais, as questões raciais, as questões... Cresceram mais ainda, segundo a sua pesquisa? Com certeza. Então, durante a pandemia, todas essas questões, essas vulnerabilidades, elas se acentuaram ainda mais. Isso é aquilo que Michel Foucault fala de biopolítica. Então, existe um direcionamento das políticas públicas que, infelizmente, não está chegando nessas pessoas. Por mais que se aplique, né? Tem que se aplicar, né? A gente vê muito bem divulgado na mídia, bonitinho, né? Mas isso na realidade é outra. Na realidade, isso não acontece, então. Exatamente. Ainda existe uma disparidade muito grande de gênero, de raça, principalmente quando nós analisamos todas essas situações do ponto de vista de uma interseccionalidade, ou seja, quando se agrupam vulnerabilidades, que é o caso dessa comunidade, por exemplo, das mulheres com quem tive a oportunidade, que me deram a honra de conhecê-las. E é importante também falar sobre a história dessas mulheres, como que nós chegamos até ali. Então, são mulheres que já estão à disposição da universidade, que participam dos programas da universidade, e durante o mestrado eu tive esse privilégio de poder estar lá com elas. E como eu falei no dia da entrevista, me emocionei muito, foi realmente muito bonito. Acho que ouvir cada história ali. Sim. É uma história de vida, né? De mulheres que precisam desse apoio, precisam desse carinho, muitas vezes que não recebem das suas próprias famílias, né? Com por certeza. Serem mulheres, não é? Sim. O machismo, ele está, na verdade, em pequenos momentos do dia também. É claro que existem situações graves como o estupro, o feminicídio, mas também está nas sutilezas do dia a dia, de onde existe esse conceito das microagressões, que são aquelas pequenas invalidações. As frases assim que você pronuncia em relação a mulheres, não é? Exatamente. Você tentar diminuir a mulher de alguma forma, tentar diminuir sua história, sua cultura, seus valores, o seu trabalho. E isso se verifica no ambiente formal, com as diferenças salariais. Também, quando se analisa a questão do trabalho escravo contemporâneo, é possível perceber que ele é formado, na sua maioria, por mulheres negras, que estão nessa posição, tanto na indústria das roupas, no trabalho doméstico também. Parece que é uma posição inferior, né, que elas exercem, né, que é como se elas só servem para ser isso, né? Isso aí é muito triste. Agora, Jaíse, a mulher separada, a mulher divorciada, ela sofre ainda muito esse tipo de preconceito no interior, porque a gente vê aquela mulher deixada, né? É a linguagem do interiorano, né? Aquela mulher separada, né? Aquela mulher não soube nem segurar o marido. São frases assim que fazem parte do dia a dia das pessoas, que a gente ouve e dói nos nossos ouvidos, né? A mulher não soube segurar o marido. Parece que o homem é necessário para que a mulher seja feliz e realizada profissionalmente, financeiramente, emocionalmente. Sim. Elas sofrem muito com isso? Existe essa carga cultural negativa muito forte na vida dessas mulheres, sim, de acreditar que a mulher ela é bem-sucedida se ela estiver ao lado de um marido. Mas essa luta e essa exposição, esse diálogo, ele se mostra muito importante para justamente tentar ter esperança de que a mulher sozinha ela vai ser feliz. Então, que ela não precisa estar em um casamento para ser feliz, ou para ser respeitada, ou para ser valorizada. Que existe esse apoio entre as mulheres, que é a sororidade, para que as mulheres possam se unir. E nesse sentido, é algo que eu também tenho a agradecer imensamente por todo o apoio que eu recebi quando eu escolhi fazer essa pesquisa de grandes mulheres. A minha orientadora do mestrado é uma mulher maravilhosa, a professora doutora Silvia Loureiro, das mulheres da minha família, das mulheres do meu trabalho, das minhas amigas, do meu ambiente social. Essa união entre as mulheres, ela nos fortalece demais. Com certeza, com certeza. A gente vê que existem cotas ainda na política que estabelecem que a mulher tem que ter um lugar na política, mas parece que elas só são colocadas ali para cumprir a lei, né? Na realidade, muitas delas não recebem o apoio necessário para chegar ao poder, né? Para chegar
a uma Câmara dos Deputados, a uma Assembleia Legislativa, a um governo. É muito difícil, né? E elas devem relatar isso no livro. Falam de alguma coisa em relação à política? Sim, fala sobre política. De sonhos de serem políticas, defenderem seus direitos junto... Com certeza. O legislativo, o executivo, enfim. Na verdade, falar sobre diferença de gênero, falar sobre qualquer violação de direitos é falar sobre política. Então, é um livro que usa essa palavra política em diversos momentos, afinal, é sobre políticas públicas, é sobre história, e para você entender o problema é preciso buscar a origem dele. E nesse caso, nessa situação, ela vem desde como são anunciados os direitos. Então, quando nós vamos estudar a história do direito na faculdade, não é dito na sala de aula esse tipo de situação. Na verdade, nós aprendemos os direitos do ponto de vista europeu, a Revolução Internacional, praticamente. Exatamente. Né? Não se analisa o contexto da América Latina, o contexto Brasil, de Brasil, grupos minoritários, mulheres, povos indígenas. Isso não é estudado no banco de uma faculdade de direito. Então, esse espaço, essa conversa, levar esse diálogo para os operadores do direito, para os professores, para os juízes, defensores públicos, é extremamente importante para garantir que sejam concretizados os direitos e que seja que consiga alcançar a igualdade material, não apenas aquela igualdade formal de se declarar direitos, mas de fato concretizá-los. O direito bonitinho só no papel, na divulgação da mídia, né? Vamos levar o direito realmente a todas as mulheres, porque todas elas merecem respeito, e vamos continuar lembrando isso. É o Agosto de Lilás, e aqui a capa do livro pode ser até coincidentemente, ela é lilás, né? Nós estamos no Agosto de Lilás, e vamos defender sempre os direitos das mulheres, em geral, porque todas têm direito, sim, têm direito à vida, ao respeito, à dignidade, enfim, a mulher pode ser o que ela quiser ser, o que ela decidir, e o respeito é tudo. E a Jaíse lançou esse livro quarta-feira passada, e a gente fica muito feliz em recebê-la aqui, porque nós queremos cada vez mais mulheres falando, mostrando que têm direito, que podem ser o que elas quiserem. Obrigado, Jair, por estar aqui conosco no Em Comum. É um programa direcionado à família, é um programa que fala um pouco de tudo aqui sempre. Eu só tenho a agradecer mais uma vez pela oportunidade e dizer para todas as mulheres que estão assistindo esse programa, para as famílias, que elas saibam que elas não estão sozinhas, que elas devem procurar os seus direitos, inclusive através da Defensoria Pública, que eu espero, se Deus quiser, integrar em breve. E que elas... Vou falar logo com o Ricardo para dar logo essa posse, brincadeira. E que esse espaço, ele é fundamental na luta. Realmente não tenho palavras para agradecer. Obrigado mesmo. Daqui a pouco eu volto, tem mais Em Comum aqui na Inova, emissora da Rede Calderaro de Comunicação. Investir na educação é prioridade para a Prefeitura. Em menos de 2 anos, mais de 200 escolas foram reformadas e revitalizadas, recebendo manutenções, restauração de telhados, ampliações de espaços, além da recuperação de pátios, refeitórios e quadras. São mais de 100 mil alunos beneficiados, com uma estrutura de qualidade. Isso é compromisso. É a Prefeitura escrevendo uma nova página na educação municipal. Prefeitura de Manaus. Estou retornando com o programa Em Comum pela Inova, emissora da Rede Calderaro de Comunicação. Hoje é sábado, a gente tem diversos assuntos para falar aqui no programa, mas eu estou aqui na clínica, no consultório do Dr. Luiz Eduardo Werneck. É um especialista em oncologia é um especialista em oncologia clínica. Nós vamos abordar aqui vários assuntos para que você possa garantir a sua saúde. Às vezes a gente não se preocupa muito, doutor, com a saúde, né? A gente vai empurrando com a barriga, principalmente os homens, que vão empurrando com a barriga, sente uma dor, corre para a farmácia, se automedica. A automedicação virou um fator muito preocupante no Brasil, né? Porque é a facilidade com que se comercializa produtos, a gente não fazendo crítica a qualquer indústria farmacêutica, mas faz com que os homens
fiquem empurrando, não vou do outro médico, do outro dia do médico. Totalmente contrário das mulheres. E eu sei que são vice-presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia, e presidente da Sociedade Latino-Americana de Oncologia, não é? E isso é muito bom. E nós temos aqui o senhor em Manaus, com esse atendimento especializado, com esse atendimento de qualidade, é gratificante, porque isso reforça os cuidados que nós devemos ter em relação à saúde. Feliz de estar aqui para poder falar com você e com todos que nos ouvem. Eu sou Luiz Eduardo Werneck, sou médico oncologista clínico, especialista em oncologia pelas duas sociedades brasileiras, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e a de Cancerologia, atual vice-presidente da Brasileira de Cancerologia, e estou à disposição agora com o nosso grupo, o Grupo Oncológica do Brasil, aqui no Amazonas, com a nossa primeira unidade em Manaus. É um dos maiores grupos de tratamento do câncer do país, que chegou até Manaus para tentar fornecer um serviço diferenciado em termos de diagnóstico e tratamento do câncer. Agora, doutor Luiz Eduardo, existem algumas especialidades, alguns tipos de cânceres que aumentaram muito no Brasil. Aliás, é uma incidência mundial, né? Eu sempre falo que o câncer é uma doença democrática. Ele não escolhe raça, cor, religião, enfim. Quais são os maiores problemas que nós temos na região norte, por exemplo? O senhor que atua na região norte, atua em São Paulo também, opera no Einstein, atende no Einstein também. Veja, o que eu vejo da região norte, o Grupo Oncológica do Brasil, nós temos 10 unidades, 10 clínicas e hospitais na região norte, atendendo todas as grandes capitais da região norte, ainda expandindo agora no próximo ano para as demais capitais que não são atendidas ainda, mas quero focar na condição de Manaus, tá? Manaus é uma grande capital, ela é pujante para o país e ela precisa e merece um atendimento oncológico de qualidade. Ou seja, vamos falar sobre as questões do câncer no norte. Não modifica muito em relação ao resto do Brasil. Em relação às demais regiões, Veja, o câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero é o grande flagelo que nós temos no país. Ou seja, o câncer de colo de útero está entre as maiores incidências mundiais. A maior incidência do mundo está na região norte brasileira. Então, o que ocorre? É o único câncer completamente prevenível. É o único câncer que nós podemos fazer uso da vacina contra o HPV nos nossos jovens entre 9 e 13 anos, antes da primeira relação sexual. Isso vai conferir para as próximas gerações, para os nossos filhos e netos, uma total proteção com relação ao HPV, que é o principal, o protagonista na gênese do câncer de colo de útero, é quem causa esse câncer. Então, como eu posso dizer para você que o único câncer completamente prevenível tem a maior taxa de incidência no Amazonas? É necessário um trabalho, sim, a minha esfera e a esfera privada. O meu grupo é um grupo oncológico do Brasil, só trata pacientes privados, ou seja, de convênios e operadoras médicas. Mas é necessário todo um trabalho que nós fazemos também com a Sociedade Brasileira de Oncologia e de Cancerologia, quero dizer, que vem assessorando o poder público em ações que vão tentar melhorar a performance das campanhas de vacinação, melhorar o diagnóstico mais precoce dos cânceres de colo de útero, cânceres ginecológicos em geral, e não só diagnóstico, mas não adianta eu diagnosticar o câncer e não tratar. Então, qual é a questão? Melhorar os serviços de tratamento, ou seja, que o paciente tenha acesso à sua cirurgia, à radioterapia, à braquiterapia, que é específica para câncer de colo de útero, num período razoável, antes que esse câncer se dissemine e vire metastático. Para nós termos uma ideia, o custo de um tratamento para uma mulher com câncer de colo de útero inicial, se comparado ao quando o câncer já está metastatizado, já é avançado, o custo pode ser 10 vezes mais. A cada mulher que eu trato precocemente ou a cada mulher que eu trato já numa fase avançada, o Estado deixa de tratar 10 mulheres em fase inicial.
É muito mais econômico prevenir e diagnosticar. Além de ser mais econômico, porque eu não falo somente em saúde em termos econômicos, é muito mais justo, é muito mais saudável, já que falamos em saúde, tratar os cânceres em estágio inicial. O homem é portador também do HPV, né? Muita gente não sabe que necessariamente o homem e a mulher têm que ser vacinados, né? Tem gente que acha que só é a mulher que tem que passar por essa vacinação. A vacina é para meninas entre 9 e 13 anos e meninos entre 10 e 14 anos. Isso é o que está preconizado pelos protocolos das sociedades mundiais. E às vezes a pessoa tem receio de levar seu filho, né, para vacinação, tem receio de levar sua filha por questões religiosas, inclusive. Vacinas são boas, vacinas são para prevenir doenças, vacinas são eficientes, vacinas são testadas. Vacina é um medicamento. Você começou o nosso programa hoje falando de automedicação. Eu não compreendo porque uma pessoa não vai ao médico, vai a uma farmácia, compra um medicamento do qual ele não sabe de que é feito, toma o medicamento e ele se recusa a tomar uma vacina. Eu não estou aqui pró-vacina ou contra-vacina. Não, é verdade. Eu estou aqui pró-saúde, pró-medicamento. Vacina é um medicamento. Nós fazemos tanto automedicação com medicações de balcão, de farmácia, e às vezes temos restrições com uma vacina, que nada mais é do que um remédio. E às vezes a pessoa vai lá e pega um analgésico, pega o outro tipo de medicamento para tratar uma dor que pode ser uma doença mais grave. Os grandes problemas brasileiros e de países em desenvolvimento está o uso indiscriminado de antibióticos e anti-inflamatórios, que vem nos trazendo a péssima notícia, o péssimo cenário de estar contribuindo para o surgimento de bactérias super resistentes. E no caso dos anti-inflamatórios, aquele remedinho que o senhor de idoso toma para dorzinha na coluna, ele pode causar uma bursite, graves problemas do trato gastrointestinal, por exemplo, estômagos e intestinos, além dos rins. Olha, às vezes as pessoas não observam isso, mas a automedicação é prejudicial. Eu sempre bato isso na mesma tecla, vamos dizer assim, no português mais popular, porque nós não podemos nos automedicar. Isso é uma preocupação muito grande que eu acho que toda a medicina brasileira tem em relação à liberação de alguns medicamentos. Eu sou terminantemente contra a liberação de medicamentos que às vezes prejudicam a saúde. Doutor, o homem, o senhor falou em câncer do colo do útero. Qual é o tipo mais comum? Ainda continua sendo próstata no Brasil? Os cânceres a gente divide dessa maneira. Então, o câncer mais comum em todo o mundo são os cânceres de pele, do tipo não melanoma. Mas como eles são tão comuns, eles não causam um agravo tão grave à saúde, ou seja, em geral não dão metástases, são resolvidos somente tirando a lesão. Então, quando a gente fala de câncer e incidência em dados, o câncer mais comum no homem brasileiro ainda é o de próstata. É impressionante, né? Com todas as campanhas que estão sendo desenvolvidas pelos ministérios, né? O Ministério da Saúde, as sociedades, mas o homem continua negligente em relação à saúde. Sabe quando ele muda? Quando ele chega aqui comigo, para eu diagnosticar um câncer de próstata, nele já avançado, que ele poderia ter diagnosticado há 3 anos atrás. Aí ele percebe que ele poderia ter feito isso. Então isso vai uma mensagem para quem está nos ouvindo. Mas geralmente isso é bem interessante. Eu me dirijo, quando eu quero falar da saúde masculina, eu me dirijo à mulher. É a mulher que define. Ela é mais preocupada com a saúde do marido, do companheiro. Preocupa-se com a sua própria saúde e preocupa-se com a saúde do companheiro. Senhora que me ouve, traga o seu esposo, leve o seu esposo ao médico especialista se ele estiver na idade acima de 45 anos, para pessoas que não têm casos de câncer de próstata na família, ou a partir de 40 anos, para quem tem um caso de um pai que tenha câncer de próstata. É obrigatório isso, vamos dizer assim, no calendário de... É muito obrigatório, eu não posso obrigar nem vacina, verdade, mas é encorajador. É obrigatório para quem quer viver, para quem quer viver com saúde. Veja, quem está nos ouvindo não sabe, mas... Eu gosto desses dados, são importantes para servirem como alerta. Existe uma instituição francesa que só pesquisa isso.
ela vive só de recolher dados muito acurados, muito corretos sobre evolução dos tratamentos de câncer. Talvez quem está nos ouvindo não soubesse. Nos próximos 10 anos, vamos dizer 12 anos para ser bem exato, a incidência de todas as pessoas que têm câncer no mundo vai dobrar. Eu não estou falando de um aumento de 10%, 20%. Eu estou falando em um dobro. Hoje são aproximadamente 20 milhões de pessoas em tratamento. Vamos falar em 40 milhões de casos ano. Do mundo inteiro? O dobro de casos que nós temos hoje por ano. Então, se nós temos X pessoas em tratamento hoje no Amazonas, daqui a simplesmente 10 anos, a preocupação que os números estão nos mostrando, se nós nada fizermos, e nós não estamos fazendo nada, é que isso vai ser o dobro. Eu vou ter que cuidar do dobro do número de vidas que eu cuido hoje. São dados da JCO, do Global Cancer Observatory, que é uma empresa francesa que trabalha sem nenhuma ligação com a indústria farmacêutica, não tem vieses e nos dá dados epidemiológicos de bastante qualidade. Agora, doutor, qual é o câncer mais comum entre crianças e adolescentes? Você não tem esses dados? Na realidade, crianças e adolescentes trabalhamos com 2 tipos principais de tumores. Pode ser genético? Alguns cânceres são diretamente ligados de origem, por dizer, hereditária. Hereditária. Tá? Porque, na prática, todo câncer é genético, mas hereditário é o que pode ser herdado de pai ou de mãe. Por exemplo, o retinoblastoma, que vem de uma alteração do gene RB, é um câncer estritamente hereditário. Dentro, quando a gente vai falando um pouco mais de adolescente, a gente fala mais dos tumores ósseos, os osteossarcomas, os tumores malignos ósseos que são muito agressivos. Mas, graças a Deus, a incidência ainda é muito pequena se comparado ao que eu quero comentar com você agora, por causa da nossa campanha com relação agora ao mês de outubro, ou outubro rosa, o câncer de mama. O câncer de mama, ele é o câncer que mais mata mulheres no mundo todo. Isso vem aumentando. O câncer de pulmão vem aumentando a sua incidência, porque as mulheres conseguiram a sua justa liberdade, a sua justa posição no mercado global de trabalho. As mulheres são líderes de empresas, são CEOs, são médicas, são banqueiras, são tudo isso, mas a mulher também está, por exemplo, fumando mais. O índice de mulheres americanas que fumam aumentou em 30% nos últimos 5 anos, inclusive cigarros eletrônicos, esses vapors, que são ainda piores. Se existe alguma coisa que pode ser pior que o cigarro comum, ainda é esses novos agora, tipo USB, né, os vapors ou os cigarros eletrônicos. E o número de mulheres que fumam aumentou demais. Então vamos ter mais pacientes mulheres desenvolvendo cânceres de pulmão. E o câncer de mama é uma condição que a ciência, sinceramente, tem ideia de onde vem o câncer de mama. Por que alguém tem câncer de mama e outra pessoa não tem? Basicamente por uma condição de hábito, uma pitada, que é multivariável, tá? Uma pitada de herança. 5 a 10% dos cânceres de mama são herdados, então são hereditários. Mas veja, só 5 a 10%. Todo o restante é basicamente influência do seu hábito e da sua interação com o ambiente. Doutor, vou fazer um breve intervalo comercial, claro, a gente termina, volta daqui a pouco no próximo bloco comentando mais, falando mais sobre o câncer de mama, que é um assunto que nós temos que alertar cada vez mais a população feminina, a população em geral. Daqui a pouco eu volto com o Incomum, aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação. Até daqui a pouco.
Investir na educação é prioridade para a Prefeitura. Em menos de 2 anos, mais de 200 escolas foram reformadas e revitalizadas, recebendo manutenções, restauração de telhados, ampliações de espaços, além da recuperação de pátios, refeitórios e quadras. São mais de 100 mil alunos beneficiados, com uma estrutura de qualidade. Isso é compromisso. É a Prefeitura escrevendo uma nova página na educação municipal. Prefeitura de Manaus. Estou retornando com o programa em comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. E eu continuo aqui falando com o Dr. Luiz Eduardo Werneck, sobre câncer. Não é um assunto muito agradável, mas nós temos que alertar cada vez mais a população do nosso estado, do país, enfim, sobre os cuidados que nós temos que ter em relação à saúde. Muitas vezes as pessoas se automedicam. Eu bato muito nessa tecla aqui para que as pessoas não compareçam à farmácia, comprem o remédio e vá empurrando com a barriga, como eu já repito aqui, o problema. E vários médicos estão aqui sempre conosco e a gente fala muito nisso. Doutor Luiz Eduardo, nós estávamos falando no bloco anterior sobre câncer de mama, né? Por mais que existam campanhas no Brasil, no mundo, a incidência é muito grande. E impressionante como no Brasil, na região norte, continua matando muita gente, fazendo muitas vítimas fatais, né? Na realidade, eu queria reiterar para o seu público, tá, que eu, Dr. Luiz Eduardo Werneck e o nosso grupo oncológico do Brasil estamos aqui em Manaus agora, uma unidade completamente nova para atender a população do Amazonas com padrões novos de excelência no tratamento oncológico, tratamento do câncer. Quero te comentar que câncer pode ser sim um assunto agradável até para a hora do almoço, para a hora da janta, tá? Com alguns dados que eu vou te comentar. Você tem que se preocupar com a saúde sempre, né? Qual é a questão? Por exemplo, câncer era um assunto muito desagradável, mas a nossa geração já evoluiu, né? Evoluiu muito em relação ao pensamento, né? Um paciente com câncer de pulmão, há 5 anos atrás, tinha uma expectativa de vida média de 8 meses. Hoje ele tem este mesmo paciente de 80 meses. Nós mudamos de 8 para 80 meses. Ou seja, o paciente vive 10 vezes mais. Então, se for um paciente já idoso, um paciente já de idade, ele não vai mais falecer pelo câncer, ele falece por uma outra condição. Senilidade, de alguma doença cardiovascular, de alguma outra afecção, mas não do câncer. A gente vem mudando esse cenário, desconstruindo esse cenário de que o câncer é tão maligno. Porém, nós não podemos botar panos quentes. O câncer é realmente muito ruim, muito maligno. Se não tiver tratamento. E mata. E se não tiver tratamento, ele evolui muito rápido. Mata a cada 3 minutos no Brasil uma mulher. Que pode ser minha mãe, sua filha, sua esposa, sua irmã, sua avó, sua companheira. 3 minutos. Enquanto estivermos falando neste seu bloco, o Brasil terá perdido mais 2 mulheres. Só por câncer de mama. E a gente nem observa isso porque você tem uma ideia os dados não são muito divulgados às vezes. Né? Um câncer de mama no estágio inicial, o estágio 1, ele tem aproximadamente 95% de chance de cura. Um câncer de mama descoberto 4 meses depois, no estágio 4, avançado, de 95% cai para 25% de chance de cura. E 25% ainda é muito bom. 1 em cada 4 mulheres vai viver mais que 5 anos. A ciência avançou muito. Agora, do que se faz? O que todo mundo está fazendo? Você ouviu falar de muitas campanhas de prevenção de saúde. Você já viu, por exemplo, aqui em Manaus tem alguma operadora de saúde, qualquer uma que seja, que tenha um contrato com talvez uma academia de ginástica? Não. Pois a gente não tem. Viu que ideia boa? Quem
cliente de tal operadora poderia ter acesso a um desconto, ou um benefício, ou um passe livre numa academia de ginástica. Iria diminuir o custo dessa operadora com uma sinistralidade, ou seja, menos clientes desta operadora iriam adoecer. Mas isso a longo prazo, em 10, 20, 30 anos. Quem está preocupado? O gestor da operadora hoje está preocupado com daqui a 30 anos? Não, né? Deveria. A gente deveria, né? Porque o nosso plano hoje é plano de doença, é plano para quando você está doente, não é plano de saúde. O plano para prevenir doenças, é plano para tratar doenças. Então, e precisa-se de uma vontade de girar essa chave e modificar esse mercado. Entendeu? A minha ideia como médico, eu gosto muito mais de falar em prevenção do que em tratamento. Mas eu preciso tratar, porque tem pessoas que me procuram doentes, já em estágio avançado. A Oncológica do Brasil vai fazer agora, no dia 9 de outubro, aqui na Orla da Ponta Negra, uma ação totalmente gratuita, totalmente livre de vieses com quem quer que seja, uma ação nossa, tá? Que vai promover informação em saúde, informação de qualidade em saúde, medição de alguns parâmetros de saúde e principalmente encaminhamento para exames de diagnóstico. Tá? Fizemos uma ação junto com a Marinha do Brasil no início do ano que passou, início deste ano, tá? Junto com a Marinha Brasileira, em que um navio da Marinha, com médicos da Oncológica do Brasil e da Marinha, percorreram ali o Rio Amazonas até Santarém. Fizeram diversas centenas de mamografias e exames em pessoas ribeirinhas. Diagnosticamos 2 cânceres de mama iniciais, que foram tratados na unidade da Oncológica em Santarém, gratuitamente, e as 2 pacientes estão vivas. Então, o que você está fazendo? O que outras empresas privadas estão fazendo? O que meus concorrentes estão fazendo? Então, o que a gente precisa? Precisa de uma ação conjunta. A Federação das Sociedades Sul-Americanas de Cancerologia, da qual eu sou o presidente, são 13 países sul-americanos. Nós estamos iniciando esse ano uma campanha de colo de útero. A gente quer diminuir os índices de infecção por HPV e para diminuir a incidência de câncer de colo de útero aos mesmos números do Chile, que são os melhores sul-americanos, em 5 anos. Mas se eu ficar aqui conversando com você, não vai reduzir o número. Eu vou ter que acabar aqui, dar meu recado para as pessoas que estão nos assistindo e trabalhar, arregaçar as mangas para poder fazer isso diminuir. É o que eu faço. É o que eu venho trazer para Manaus. Isso é muito importante. E as pessoas que participarão dessa campanha é totalmente aberta lá na Ponta Negra, céu aberto, né? A sua equipe vai estar toda lá. A nossa equipe, vai ter algumas tendas nossas da nossa equipe, brindes. Mas a questão é incentivar as pessoas a parar 1 minuto. Os transeuntes estiverem passando, se divertindo com sua família, isso não são coisas que são concorrentes. Pode parar 1 minuto e ouvir um pouco sobre saúde. Pode, às vezes, isso vai ser no dia 9, no domingo. Pode ser que isso abra uma luzinha na sua cabeça e na segunda-feira você resolve ir ao médico. Isso pode salvar a sua vida. Câncer de mama preocupa todos nós, amazonenses e brasileiros, né, em geral, né? Além do câncer de mama, o câncer de colo de útero, quais são os cânceres que mais acometem as mulheres? O que vem aumentando em incidência nas mulheres, cânceres de pulmão, mas câncer também de intestino. Câncer de intestino grosso vem tendo um nível de aumento de incidência maior que os demais cânceres. Mas não queria falar só sobre isso. Queria falar também sobre a questão de que nós trouxemos para Manaus, no Grupo Oncológica do Brasil, os testes genômicos. Isso é uma coisa que as pessoas perguntam muito. Tá? Isso praticamente quem é leigo não sabe disso. São 2 tipos de teste. Basicamente, para quem está nos ouvindo, são 2 tipos de teste. O primeiro teste não é só um teste, é uma consulta com um médico especialista, oncogeneticista, e ele vai lhe fazer uma série de perguntas dirigidas e estruturadas para saber qual é o nível, qual é o tipo
de familiaridade que você e seus antepassados têm com doenças crônicas, dentre elas o câncer. E ele pode solicitar alguns testes. Que testes seriam estes? Para saber, por exemplo, qual a chance que talvez a senhora, a sua genitora, a sua mãe, a sua companheira, a sua filha, a sua esposa tenha de ter câncer de mama nos próximos 15 anos. Isso já existe. Existem testes que podem sinalizar. Ele não vai dizer para mim quem vai ter câncer e quem não vai. Ele vai servir para eu saber, como médico, se eu vou recomendar uma mamografia a cada 2 anos ou a cada 6 meses. Para quem tem mais risco, eu posso recomendar a cada 6 meses, porque eu pego um câncer ainda muito no princípio. Ou fazer como aquela atriz americana que ficou famosa mundialmente, a Angelina Jolie, fez. Ela fez testes genômicos que indicavam uma alta probabilidade de ter cânceres da linha ginecológica, mamas e endométrio e colo de útero. O que foi que ela fez? Ela primeiro tirou as mamas e depois fez a esterectomia, tirou o útero, porque ela tinha em bebê já uma prole totalmente completa, inclusive 2 filhos adotados. Então, o que aconteceu? Ela se protegeu mais de uma condição, de um risco que ela poderia ter. Agora eu pergunto para vocês, nós nos protegemos de assalto. Nós não andamos por ruas ermas, nós usamos grade, a gente usa carro blindado, certo? Agora, por que a gente não se protege de doenças? Existem testes cultural, também. né? Eu acho que Existem testes predispostos ou de predisposição para diabetes, para doenças cardiovasculares e para câncer de mama. Entende? Número 2. O outro tipo de teste, esse é o mais importante, tá? É para saber qual é um teste que avalia os genes já do tumor. O paciente já tem câncer, vem comigo, e eu peço, ele faz alguns testes nos Estados Unidos, alguns no Canadá. Estes testes são todos coletados aqui em Manaus, sangue ou saliva, alguns só com saliva, ou com o próprio material tumoral do paciente. E com isso eu vou saber uma coisa muito importante. Qual é o melhor tratamento para aquele câncer? Hoje em dia não se trata mais todo o câncer de mama com o mesmo remédio. Existem mulheres que têm o mesmo tipo de tumor, a mesma idade, o mesmo câncer de mama e que tomam remédios totalmente diferentes. Uma, por exemplo, faz quimioterapia cada semana, toda semana, uma faz uma vez por mês, com o mesmo tipo de câncer. O que muda? O subtipo. A expressão genômica com estes testes para definir qual é o melhor tratamento para cada paciente. A gente chama isso de oncologia de 4ª geração, foi o que eu trouxe para Manaus, e tratamento individualizado. Ou seja, com isso que nós temos melhor resultado, resposta. Então, a tendência da oncologia é se especializar também nos tratamentos. O tratamento certo para a pessoa certa, no momento certo. É isso que a gente traz. Doutor, eu queria que o senhor reforçasse esse convite para as pessoas, a sociedade geral, participar lá na Ponta Negra no dia 9 do Outubro Rosa. É um Outubro Rosa. Exatamente. É Outubro Rosa, que é a realização da sua empresa. Exato. A Oncológica do Brasil e a nossa equipe, minha equipe de médicos e de todos os nossos colaboradores especialistas, vão estar fazendo uma ação social, uma ação de informação em saúde na orla aqui da Ponta Negra, no dia 9 de outubro. É um domingo, começa às 9 da manhã, tá? As pessoas estão se divertindo, estão fazendo o seu lazer. Por que não incluir um pouco de informação, incluir um pouco de ação social, incluir um pouco de saúde, incluir um pouco de cuidado com o próximo? É uma empresa privada na sua essência. Eu, além de ser um ser, vamos dizer, privado, dono de uma empresa privada, me preocupo com a minha comunidade. Então eu quero trazer este convite para vocês, que vale a pena parar para ouvir um pouco, porque isso já mudou a vida de algumas pessoas e pode mudar também a sua vida. E a saúde é importantíssima, a gente não pode nunca esquecer disso, deixar para lá a saúde, porque é o que nós temos. É o que nós temos de mais precioso, é o bem mais precioso. É o que nós temos. Dr. Luiz Eduardo Werneck, muito obrigado por nos receber aqui na sua clínica.
Nós ficamos muito felizes em tê-lo aqui em Manaus, que o senhor continue realizando ações sociais, projetos sociais de grande relevância para o Estado, para a região norte, para que nós possamos ter a consciência de que a saúde é muito importante e que os cânceres matam, mas também podem ser curáveis. Nem todo Sem mundo dúvida. que vai ter câncer vai morrer. Não é. Eu queria finalizar assim, tá? Eu vejo pessoas curadas de câncer todo dia. E isso me deixa muito feliz. É tão gratificante ouvir isso do senhor. Todo dia. Porque como eu tive câncer, a gente fica assim desesperado, né? Mas Já o vi médico algumas tranquiliza. pessoas hoje, tô vendo mais você hoje. Eu vejo pessoas curadas de câncer todo dia. E cada vez eu vejo menos pessoas morrerem de câncer. Eu não quero que nenhum dos que nos estão nos assistindo seja o próximo. Eu quero contribuir para que a gente tenha mais saúde. Com saúde a gente vive muito mais. Muito obrigado. Semana que vem eu retorno com Mais em Comum aqui na Inova, emissora da Rede Calderaro de Comunicação. Até semana que vem.